colaboradores devem passar pela barreira sanitária, que deve ser o único acesso rotineiro dos mesmos. Primeiro, ele deve lavar as botas, esfregando-as bem, inclusive o solado, para a retirada de todas as sujidades aderidas à bota. Para a retirada de todo o seu resíduo, as botas devem ser enxaguadas com água em abundância. Agora, as mãos e os braços devem ser lavados em pia acionada de forma não manual. Deve-se esfregar todo o antebraço com detergente bactericida e, em seguida, passar a escova para a limpeza das unhas. Enxague bem as mãos e seque-as com papel toalha, para não causar diluição do sanitizante. Posteriormente, vista o avental que foi sanitizado junto com a barreira sanitária. Coloque a máscara descartável, que é de uso obrigatório. Siga para o tapete sanitário para a desinfecção das botas. Concomitantemente, é passada a solução sanitizante, que deve ficar acima do tapete para prolongar sua ação. Os colaboradores devem ser treinados periodicamente para assegurar os cuidados com a higiene pessoal dos equipamentos, utensílios e ambiente, de modo a garantir a elaboração de alimentos seguros. Nos treinamentos deve-se demonstrar os procedimentos para uma correta higiene, os cuidados necessários para a elaboração dos produtos e os perigos no consumo de alimentos contaminados. O monitoramento ao longo da jornada de trabalho é muito importante para que sejam mantidas as condições adequadas de higiene pessoal, de equipamentos, utensílios e ambiente. O monitoramento para verificar a execução deste PPHO deve ser feito diariamente através de observação visual dos procedimentos de uso dos produtos químicos no interior da indústria e através de um checklist de controle dos estoques desses produtos, podendo-se estimar se a forma de utilização está correta ou não. Os estoques são controlados diariamente por colaborador treinado para a execução dessa tarefa, sendo os valores checados pelo responsável técnico. E a empresa deve ter um controle efetivo através de formulários de recebimento das mercadorias, quando o colaborador responsável pelo recebimento deve observar alguns pontos básicos, como integridade dos rótulos, das embalagens, conservação do veículo de transporte, devendo-se recusar produtos não conformes. A empresa não deve permitir, por exemplo, que a transportadora realize o transporte de insumos junto com detergentes. As retiradas nos depósitos e os fracionamentos são feitos somente por pessoas autorizadas, e a quantidade usada diariamente é anotada em planilha específica que fica fixada na parede do almoxerifado. Ao final do mês, esta planilha de gastos é conferida pelo gerente encarregado da produção ou pelo responsável técnico. Este procedimento é importante para verificar se os detergentes e sanificantes estão sendo usados em quantidades corretas. Todos os colaboradores que têm contato direto ou indireto com produtos devem ser submetidos a exame clínico por um médico especialista em medicina do trabalho. Diariamente, deve ser inspecionada a condição de saúde dos colaboradores e os mesmos devem ser instruídos a informarem qualquer sintoma ou alteração clínica ao supervisor responsável pela área ou responsável técnico. Nenhum colaborador com sinais de doença poderá manipular os alimentos. Nesses casos, eles devem ser afastados por atestado médico, já que os mesmos não se encontram aptos à execução de suas respectivas funções. Qualquer membro da equipe que apresentar sintomas de qualquer doença, como diarreia e resfriado, deve ser afastado do trabalho e tratado até que esteja completamente curado. Os colaboradores devem ser orientados a notificar ao gerente quando apresentarem feridas, machucados, cortes e arranhões. É importante treinar e orientar os colaboradores para que os mesmos estejam conscientes da sua própria condição de saúde
e da responsabilidade de cada um enquanto manipulador de alimento. O acompanhamento, se a periodicidade dos exames está sendo cumprida, é muito importante para que sejam mantidas boas condições de saúde dos colaboradores. A incidência de pragas e vetores, como ratos e moscas, pode comprometer todas as ações de controle da fábrica, causando contaminações e até doenças, comprometendo a qualidade do produto. Diversas ações preventivas devem ser adotadas no laticínio, e os seus colaboradores devem ser devidamente treinados para que não deixem atrativos que possam causar o aumento da incidência de pragas. A remoção do lixo deve ser feita sempre que necessário para local específico, localizado afastado da indústria, de modo a melhorar a eficiência no trabalho realizado. Os arredores devem ser mantidos arejados e limpos, sem a presença de mato ou materiais amontoados. A organização geral da fábrica auxilia no processo de prevenção, mantendo-se a limpeza geral e o almoxerifado sempre organizado e sem material amontoado. Todos os documentos de implementação do PPHO, documentos de monitoração, documentos das ações corretivas adotadas, deverão ser assinados e datados. Estes documentos devem ser mantidos, arquivados por no mínimo 2 anos, em local de fácil acesso para consulta da própria empresa e para apreciação da fiscalização. Os documentos de monitoração e ações corretivas adotadas, como os formulários de inspeção diária, por exemplo, devem permanecer no local por 48 horas. Após este período, podem ser arquivados. Podemos perceber que a implantação do PPHO é simples e não requer grandes investimentos. No entanto, para todos os laticínios, ela é garantia de melhoria na qualidade e rendimento na fabricação. Por isso, indicamos a sua adoção por todos os empresários deste ramo. O queijo, como quase todos os derivados de leite, são produtos perecíveis e que necessitam de alguns cuidados na distribuição e no mostruário ao cliente. Outro item que tem sido modificado pela legislação são as informações de rotulagem. Vamos conhecê-las. O armazenamento do queijo deve ser feito em câmara fria de estocagem a temperatura de cerca de 4 graus Celsius. Para facilitar a expedição, pode ser construído um óculo para a saída dos queijos pela câmara de estocagem diretamente para o caminhão de distribuição, que deve ter baú com unidade de frio. Para atrair os consumidores, nas lojas, seus produtos devem apresentar boa aparência e ser mantidos sob refrigeração de fácil visualização. Com estas características, seus produtos irão manter a alta qualidade por todo o prazo de validade. O rótulo pode ser dividido em 2 partes. O painel principal, com layout que atrai ao cliente, e no outro, as outras informações. No painel principal deve conter o nome do produto em letras de mesmo tamanho e cor. O conteúdo, neste caso, como a quantidade é indefinida, deve constar a expressão, deve ser pesado à vista do consumidor. Deve-se também identificar a origem. É obrigatória a indicação do prazo de validade, que deve constar de, pelo menos, dia e o mês. Deve ser indicado o lote, precedido da letra L. Deve constar o prazo de validade do produto após aberta a embalagem. Por exemplo, após aberto, consumir em até 4 dias. E as condições de armazenamento, como mantenha resfriado até 10 graus Celsius. O selo de inspeção deve ser adicionado obedecendo o diâmetro conforme as normas do Ministério da Agricultura. Neste caso, ele tem 2 centímetros de diâmetro. Todo rótulo deve constar a lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade. É obrigatória a expressão "não contém glúten" em destaque. Deve ser indicada a classificação do estabelecimento, a razão social do fabricante, endereço completo com o município, o número de registro ou código de identificação do estabelecimento fabricante junto ao órgão oficial competente.
acrescentar uma forma de contato para reclamações ou maiores esclarecimentos para atendimento ao consumidor. A informação nutricional podendo se listar em uma tabela. Como vimos, a instalação de um laticínio requer muito planejamento e, dependendo da capacidade, investimentos relativamente elevados. No entanto, este é um agronegócio que tem garantido a empresários conscientes e que trabalham dentro das técnicas e regras desta atividade bons resultados financeiros. Para você que está entrando agora nesta atividade, preste bastante atenção em todas as informações contidas neste videocurso, pois elas são fundamentais para o sucesso de seu empreendimento e você deve conhecê-las. Mas como a implantação de um laticínio depende também dos produtos a serem produzidos, e isto é muito particular, é fundamental o acompanhamento de um técnico laticinista em todas as etapas de implantação. Se você já é da área e tem um laticínio, procure adequá-lo às normas e técnicas aqui discutidas. Estabeleça metas e prazos para estas modificações. Você vai verificar que o rendimento e o lucro de seu empreendimento irão melhorar. Para os dois casos, esta é uma atividade fascinante e que pode ser uma boa opção de investimento. Boa sorte!